Da mesma forma como nós estudamos o equilíbrio líquido-vapor e criamos alguns diagramas de fase, a partir de agora nós vamos criar o nosso primeiro diagrama de fases do equilíbrio líquido-líquido. Para isso, nós vamos considerar uma mistura contendo duas substâncias, a substância A e a substância B, as quais vão ser colocadas em uma célula de equilíbrio como essa, que aparece na sua tela, em quantidades equimolares. O nosso objetivo é definir um gráfico de x de A em função da temperatura do sistema. No primeiro dia de experimento, nós escolhemos a temperatura T1. Nós colocamos essas quantidades equimolares de A e de B, deixamos agitar, deixamos no repouso por mais de 12 horas, retiramos as alíquotas da fase superior e inferior e fizemos a contabilização dessas espécies em cada uma dessas fases. Como resultado, nós encontramos uma fase que tinha uma quantidade muito pobre de A e outra fase que tinha uma quantidade já muito mais rica de A. Veja que aqui nós estamos falando de aproximadamente 10% de A e 90% de A para cada uma das duas fases analisadas. No segundo dia de experimentos, nós colocamos a mesma quantidade equimolar de A e de B, só que nós variamos a temperatura. E ao fazermos todo o procedimento experimental e analisarmos os resultados, nós percebemos que a quantidade de A na fase pobre variou, assim como o valor de A na fase rica. Agora, na sua tela, você já vê o resultado de mais 2 dias de experimentos. Se nós repetíssemos infinitos experimentos, nós iríamos encontrar algo parecido com este gráfico. Veja que esse gráfico mostra que nós conseguimos uma região onde há a separação da mistura A e B em duas fases, bem como uma região onde ela apresenta apenas uma fase. Desta maneira, qualquer ponto colocado internamente nesse diagrama vai ter necessariamente duas fases. E qualquer ponto colocado na região externa desta curva terá apenas uma fase. Ou seja, um ponto como este de composição global, que está dentro da região de duas fases, em uma determinada temperatura, vai se separar tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, formando duas fases. E aqui nós poderíamos colocar o valor de x de A na fase alfa e o valor de x de A na fase beta. Como essa curva, formada pela junção da linha azul e da linha laranja, representam os dois nós de amarração das fases no equilíbrio líquido-líquido, esta curva é denominada de curva binodal. Qualquer ponto dentro da região da curva binodal vai promover a separação da mistura em duas fases, ou seja, uma fase líquida alfa e uma fase líquida beta. Qualquer ponto externo à binodal vai promover que a mistura mantenha-se em apenas uma fase líquida. Outro ponto interessante se notar é este ponto superior aqui. Veja que este ponto separa a região da presença da curva binodal de uma região apenas monofásica. Temperaturas acima deste valor vão promover que a mistura tenha apenas uma fase. Temperaturas inferiores a esse valor vão mostrar a presença de duas fases. E esse ponto é denominado temperatura consoluta superior, ou TCS. Retornando aos nossos slides, veja que os pontos relacionados à curva binodal na temperatura T1 equivalem aos mínimos locais de um diagrama de energia de Gibbs em função de x de A. Veja também que a linha que conecta os dois pontos da fase x de A de alfa e x de A de beta é chamada de tie line, ou linha de amarração, e ela é feita na horizontal, pois ambas as fases estão em temperatura T1.
Além disso, nós temos aqui as duas definições que nós acabamos de ver. Curva binodal, ou seja, a curva que une as composições entre as duas fases para diferentes temperaturas, e temperatura consoluta superior, ou seja, a temperatura acima da qual a mistura líquida não se separa em duas fases. É possível deduzir um critério matemático com relação aos conhecimentos de cálculo 1 para definir se uma mistura vai ou não se separar em duas fases líquidas, formando o equilíbrio líquido-líquido. Por isso, nós desejamos examinar agora quando uma única fase líquida se dividirá espontaneamente em diferentes fases líquidas, do tipo alfa e beta. O critério para a instabilidade de uma fase é dado quando a função da energia de Gibbs é côncava. Então, nós podemos utilizar os nossos conhecimentos de cálculo 1 quando nós analisávamos a concavidade de uma função a fim de identificar se nós teremos ou não a separação em duas fases alfa e beta. Quando uma função é côncava, nós fazemos o critério derivada à segunda, e esse critério deve ser menor que zero. Então, o que nós vamos fazer é utilizar a expressão para o cálculo da energia de Gibbs de um sistema e vamos derivá-la duas vezes em função de x de A, mantendo-se a temperatura e a pressão constantes, a fim de identificar esse critério de instabilidade. Relembrando uma relação sobre as propriedades em excesso que apareceu na aula de número 13, nós temos que a energia de Gibbs total é igual ao somatório de três termos: a contribuição dos puros, a contribuição da mistura ideal, mais a contribuição da energia de Gibbs em excesso, ou seja, as interações distintas nesse sistema. Aplicando para uma mistura binária e considerando o modelo de Margulis de um parâmetro para descrever a não idealidade, nós temos, então, substituindo as espécies A e B, nós temos x de A vezes g de A, mais x de B vezes g de B, mais RT, que multiplica x de A ln de x de A, mais x de B ln de x de B, mais a equação de g de excesso de Margulis um parâmetro, ou seja, parâmetro A vezes x de A vezes x de B. Derivando essa equação duas vezes, nós chegamos à seguinte relação: RT, que multiplica 1 sobre x de A mais 1 sobre x de B menos 2A. E aplicando o critério da função côncava, nós temos que este valor deve ser menor que zero. Simplificando a equação de número 9, nós chegamos à seguinte definição: RT dividido por x de A vezes x de B tem que ser menor que duas vezes o parâmetro A. Essa equação de número 10 indica o quão grande o parâmetro A da equação de Margulis de um parâmetro deve ser para uma mistura binária ser instável e separar-se em duas fases. Por isso, dependendo do valor do parâmetro A, a gente tem a função da energia de Gibbs sendo empurrada para cima, e aí nós temos a presença de dois mínimos locais, assim como nós vimos no gráfico anterior. Se o valor do parâmetro A não contribuir para empurrar a função para cima, nós não teremos a formação de duas fases líquidas. Perceba também que nós podemos identificar, caso o valor do parâmetro A seja fixo, quais são os valores de x de A e x de B que mostram o critério de separação espontânea dessa mistura. E esses novos valores de x de A e x de B estarão em uma curva auxiliar denominada curva espinodal. Veja que os valores das curvas espinodal estão relacionados com o critério de instabilidade dessa mistura. Por isso, qualquer ponto colocado dentro dessa região da curva espinodal vai se separar espontaneamente em duas fases líquidas, e aí as composições das fases líquidas devem ser lidas na curva binodal. Já essa região entre a curva binodal
e a curva espinodal, nós temos uma região de meta-estabilidade. Então, nessa condição, um ponto global colocado ali pode ou não manifestar a separação dessa mistura em duas fases. E é possível que técnicas adicionais sejam utilizadas para perturbar essa mistura. Uma das formas de fazer isso é por meio de uma perturbação externa, que pode ser por meio da variação da temperatura, ou seja, você perturba e retorna a temperatura desejada, ou também por uma perturbação mecânica. É claro que o valor do parâmetro A pode afetar consideravelmente o tipo de diagrama do equilíbrio líquido-líquido que nós temos. Veja para esse caso, onde o valor do parâmetro A diminui com o aumento da temperatura. Nesse caso, o diagrama do equilíbrio líquido-líquido que nós encontramos é muito parecido com o primeiro diagrama visto, ou seja, nós temos uma região de uma única fase, uma região de duas fases e a curva binodal apresentando uma temperatura consoluta superior. Contudo, para o caso onde nós temos o aumento do parâmetro A de Margulis em função do aumento da temperatura, você pode perceber que o diagrama sofre uma inversão. Então, neste caso, nós temos aqui a região de uma fase. Veja que a binodal agora está para cima, então as duas fases estão aqui. E o ponto que nós temos agora é uma temperatura consoluta inferior. E por fim, no último caso, onde nós temos um valor do parâmetro A aumentando até determinado ponto e posteriormente diminuindo com o aumento da temperatura, você vai encontrar um diagrama de equilíbrio líquido-líquido do tipo ilha. Veja que nesse diagrama nós temos uma única fase em toda essa região, nós temos uma ilha onde moram as duas fases do equilíbrio líquido-líquido, e nesse tipo de diagrama nós vamos ter tanto uma temperatura consoluta superior como uma temperatura consoluta inferior. E agora você observa aí na sua tela os três possíveis diagramas do equilíbrio líquido-líquido considerando uma mistura binária, ou seja, com duas substâncias. Nós podemos ter, na letra A, um diagrama do tipo ilha, onde o equilíbrio líquido-líquido aparece na região interna da curva binodal. Na letra B, onde a binodal tem uma temperatura consoluta superior. E no caso do C, onde a binodal está virada para cima e a gente tem uma temperatura consoluta inferior.